Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel da Escola de Sites e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como tirar o fundo de uma imagem. Então, esse tutorial vai ser feito no Photoshop, é um tutorial muito simples desde que você tenha o Photoshop instalado no seu computador. E eu vou explicar o que é uma imagem PNG e qual que é a diferença dela entre o JPG, o BMP, o GIF, o TIFF. Então vamos lá? Então vamos começar aqui o tutorial. Estou aqui no meu desktop, eu salvei duas imagens, entrei no Google e pesquisei logo do Netflix e a logo do Airbnb. Salvei essas duas imagens aqui. Como vocês podem perceber, essas duas logos têm um fundo. No caso aqui do Airbnb tem esse fundo meio rosa, salmão, e da Netflix tem um fundo preto. Então se eu quiser utilizar essa logo aqui, por exemplo, no vídeo, ele vai aparecer dessa forma, com um fundo preto. Diferente que se eu quiser usar ela dessa forma que você vai ver agora. Percebei que só tem um N do Netflix na tela. Vou colocar aqui do lado. Só vai ter um N do Netflix aqui na tela desse lado, porque eu eliminei o fundo preto. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês um processo bem simples para fazer isso no Photoshop. Então eu preciso que vocês tenham o Photoshop instalado no computador de vocês. Eu vou abrir aqui o Photoshop. Não tem diferença se você trabalha no Windows ou no Mac, o processo é o mesmo. Então beleza, o Photoshop abriu aqui. Vou arrastar primeiro a logo do Netflix aqui. Como vocês podem perceber, isso aqui é uma imagem só. O que a gente quer fazer aqui é separar o N do fundo preto. Caso vocês queiram usar esse N em algum outro fundo que não seja preto, ou em alguma coisa que não tenha um fundo estático, vocês possam usar ele. No caso aqui, para esse tutorial é voltado mais para como você utilizar isso no seu site. Ou se você faz edição de vídeo também, por exemplo, você consegue utilizar. Vocês podem ver que a imagem está como background, e ela tem um cadeado aqui no canto. Você vai clicar duas vezes nesse cadeado, dá um OK, e pronto, agora a imagem ela ficou editável. A ferramenta que a gente vai utilizar é essa ferramenta aqui, ó, é a Magic Wand Tool. Você clica nessa ferramenta e ela funciona da seguinte forma. Quando você clicar na cor que você quer selecionar, ela vai selecionar toda aquela cor. Por exemplo, assim, ela já fez a seleção aqui. Se você perceber aqui em cima, tem essa janela chamada tolerância. Vamos supor que aqui não fosse só uma cor de preto. Tivesse um gradiente entre um preto para um cinza e continuasse o vermelho do Netflix aqui. Aqui a tolerância vai de 1 a 100. Se eu colocasse a tolerância bem baixa, por exemplo, 1, e selecionasse aqui, ele só ia selecionar os pixels que tem aquela cor, que só tem um tipo de cor. E por outro lado, se eu colocasse aqui 100 e tivesse essa diferença de cor do preto para o cinza, e colocasse aqui para selecionar, ele ia selecionar todo esse gradiente que está indo do preto ao cinza, porque é um tom parecido, e você deixou a tolerância disso alta. Nesse caso, essa imagem é bem fácil. Eu vou deixar a tolerância aqui no 10, na real que não faz diferença. Ctrl D para desselecionar, ou Command D se você está trabalhando no Mac. Vou clicar aqui na ferramenta Magic Wand Tool e vou clicar na parte preta. Você vê que ele selecionou todo o preto, é bem fácil, só apertar o Delete. Pronto. Ou você pode dar um Ctrl Z e apertar Command J e ele vai simplesmente separar a camada que você selecionou. Eu posso voltar aqui de novo, seleciono novamente, Command Shift I, ou Ctrl Shift I se você estiver no Windows, ele vai inverter a seleção, e você consegue ver que ele só selecionou o N. E se eu apertar de novo Command J, ele separou. Então, eu vou desligar aqui a layer de baixo, que é a layer Background, vou desligar essa layer. Você vai ver que aqui eu tenho o N separado, e eu tenho o background separado agora. Consegue ver? E é basicamente isso daqui que a gente quer. É essa imagem que eu usei lá no início do vídeo comparando o N com fundo sólido e o N sem fundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar isso aqui no site. Uma vez que a imagem está pronta, já que eu quero só esse N, eu vou deletar essa primeira layer aqui e vou deletar essa última layer aqui, já que a gente não quer um background. Selecionei o N do Netflix, eu vou dar um Ctrl Shift S ou Command Shift S. Vou colocar aqui, ó, Netflix logo. PSD é o formato do Photoshop, caso você queira reeditar essa imagem. É legal você ter esse formato salvo também. Nesse caso aqui eu vou ensinar vocês a como salvar como PNG. E vocês repararam que esse formato apareceu aqui, tá vendo? PNG apareceu aqui. O PNG ele só apareceu para você poder salvar porque a gente está trabalhando com padrão de cores RGB. Você consegue ver aqui em cima sempre. Sempre que você está fazendo um documento no Photoshop, você vai conseguir ver aqui em cima. RGB, que é Red, Green and Blue.
Esse é o padrão de cor que é trabalhado na web, que é trabalhado no computador. Tudo que for digital, tudo que você vai ver numa tela, vai ser utilizado RGB. Pode ser que, por algum motivo, quando você começa a trabalhar com alguma imagem, não esteja RGB, esteja aqui em CMYK, por exemplo. Se ele tiver selecionado CMYK e você der um Ctrl Shift S e tentar salvar essa imagem como PNG, ele não dá a opção de você salvar como PNG. E qualquer outro formato que você salvar aqui, ele vai salvar com um fundo, ele vai criar um fundo na sua imagem. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, Netflix logo. Netflix logo. CMYK. Vou salvar como JPEG lá no desktop. Agora eu vou mudar aqui o padrão de cor. Vou selecionar aqui RGB. Command Shift S. Netflix logo PNG. Aliás, RGB. E vou selecionar aqui, de novo volta a opção PNG. Vou clicar em salvar. Pronto, salvei os dois no meu desktop. Deixa eu minimizar aqui. Apareceu o CMYK JPEG aqui. E apareceu o Netflix logo sem fundo aqui, RGB. Esse seria o CMYK, ou seja, quando ele está sem fundo, por configuração, o Photoshop coloca um fundo branco. Mas você pode selecionar para que o Photoshop coloque um fundo preto aqui também. E se você ver aqui, eu acabei de passar para o lado, escolhi o RGB, e se você ver aqui, o RGB ele realmente não tem um fundo. E essa imagem que eu vou utilizar, que eu utilizei no vídeo um pouco mais cedo, eu vou utilizar para colocar num site para mostrar para vocês qual que é a diferença disso. Vocês viram bem fácil, eu vou fazer mais uma vez agora com a logo do Airbnb, vou repetir todo o processo. Vou abrir a imagem no Photoshop. Primeiro, vou clicar 2 vezes aqui no cadeado, liberei a layer. A ferramenta já está até selecionada aqui porque eu estava utilizando ela, mas eu vou vir aqui de novo. Magic Wand Tool, você pode apertar W e vai selecionar ele automaticamente. Tolerância, vou deixar a tolerância aqui no 10, não tem problema. Selecionei aqui, só que você pode perceber que essa imagem ela tem uma parte dentro que não teve seleção, porque como eu cliquei só aqui fora, ele vai selecionar só essa parte de fora. Ele não vai invadir o branco e selecionar aqui dentro. Então eu vou segurar o Shift, tá vendo o Shift? Ele aparece um mais aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou clicar aqui dentro também. Vou segurar o Shift novamente e vou clicar aqui dentro também. E vou repetir isso para todas essas partes que o branco atrapalha a seleção. Então, na teoria, eu selecionei tudo aqui. Eu posso dar um Delete. Vou dar um Command D. Se você perceber, ficou um pouco do rosa aqui, selecionado. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso? Eu vou dar um Command Z, Command Alt Z. Vou dar um Command D para desselecionar tudo e vou refazer a seleção. Só que dessa vez eu vou aumentar a tolerância. Vou colocar 50 aqui de tolerância. Vou selecionar aqui de novo, vou selecionar aqui dentro. Fiz toda a seleção, vou deletar de novo. Olha a diferença. Não tem mais nada da cor rosa. Eu diria aqui que a seleção ficou praticamente perfeita. Para melhorar um pouquinho, eu vou clicar Ctrl e vou clicar aqui em cima, que ele vai fazer uma seleção aqui dentro, tá vendo? Vou selecionar o Paint Bucket Tool, você pode apertar só G. Lembrar do branco estar marcado aqui, selecionado. E clicar aqui dentro. Dentro de cada imagenzinha aqui, cada seleção. Pronto. A logo está sem fundo. Vamos conferir aqui o modo de imagem dela. Já está selecionado RGB. Command Shift S. Airbnb. E vou selecionar aqui PNG. Qual que é a diferença do formato PNG para esses formatos que a gente está mais acostumado a utilizar? Os formatos JPG e BMP, eles salvam canais de cores. Ou seja, eles salvam os canais RGB, que é o Red, Green, Blue. Eles têm essa informação contida neles. O formato PNG, que é esse que a gente está selecionando aqui, ele tem, além do RGB, ele tem um terceiro canal que é chamado canal alfa. E esse canal, ele simplesmente te diz se aquela cor tem ou não tem opacidade. Essa é a diferença desse formato aqui, entendeu? Ele tem um canal a mais de cor, esse canal se chama alfa, e esse canal vai simplesmente te dizer se ele contém ou não opacidade. Sendo que 0 é para zero opacidade, ou seja, totalmente transparente. Você consegue salvar uma imagem com PNG, por exemplo, se tiver 50%
de opacidade de uma cor. Ele ainda vai funcionar. Isso é muito legal no PNG. Ele te abre algumas margens para você conseguir trabalhar com algumas coisas bem específicas. Então vou clicar em salvar aqui. Vou fechar o Photoshop. E como que eu utilizo isso daqui? Agora eu vou para outra parte do tutorial, que é aplicando ele diretamente em um site. Então tá aberto aqui o painel do Elementor, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer sites. Eu vou descer tudo e vou criar aqui uma nova seção só para fazer esse teste. Vou selecionar aqui esse módulo dividido. Vou vir aqui em imagem. Vou adicionar ele aqui. Vou adicionar a imagem no primeiro módulo. Vou clicar aqui para selecionar. Vou procurar aqui por Netflix logo PNG. Inserir mídia. Já apareceu aqui, apareceu sem fundo, certinho. Vou pegar outra imagem. Clica aqui para selecionar a sua imagem. Enviar o arquivo. E essa foi a imagem que eu baixei do Netflix. Clica em inserir mídia. E essa, portanto, é a diferença entre você utilizar uma imagem sem fundo e uma imagem com fundo no seu site. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. É basicamente isso. Se você não tem Photoshop, você pode entrar no site da Adobe, você pode baixar o Photoshop e testar ele por 30 dias. É como se fosse o Netflix. Você vai lá, coloca a sua conta, coloca o seu cartão de crédito e baixa ele por 30 dias. Se você gostar da ferramenta e quiser continuar, ele vai cobrar uma taxa de você de R$60 mensais. Se você não quiser utilizar ele durante esses 30 dias, você pode cancelar a sua conta e nada vai ser cobrado. Baixe um Photoshop, pesquisa na internet como que faz para baixar, para instalar o Photoshop. Testa como tirar o fundo das imagens, porque isso é uma das coisas que eu mais utilizo no computador e eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nisso. É muito simples, vocês viram, a gente fez isso em menos de 10 minutos. Então, vamos lá, galera! E se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo eu estou deixando o link do Facebook, você pode clicar nesse link e mandar uma mensagem pra gente lá. Um robô que a gente fez vai te responder, vai conversar com você e aí ele vai encaminhar a sua mensagem pra gente. Isso vai facilitar com que a gente consiga responder mais rápido e que direcione as mensagens para as pessoas certas. Tem coisa que o Bruno sabe responder, tem coisa que eu sei responder e o nosso objetivo aqui é sempre ajudar vocês. É isso aí, galera, e até mais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you